Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à casa de Deus, que Deus possa falar com você, que nós estejamos, nessas asas do Senhor, sendo levados aí até a presença do Senhor, amém, gente? Pode se assentar, você que está na igreja, você que está em casa, seja muito bem-vindo a este culto online, você que está agora pela TV, você que está pelo Facebook, YouTube, por onde quer que você esteja nos acompanhando agora, seja muito bem-vindo a este culto que tem o interesse de abençoar as famílias. Quem quer uma bênção sobre a tua família, diga amém. Eu quero que a minha família seja abençoada, espero que a sua também seja, que esta palavra leve você a ter essa consciência que Deus tem um plano para a sua família. Diga comigo, Deus tem um plano, um projeto a respeito da minha casa, da minha família, em nome de Jesus, amém, gente? Vamos para a palavra de hoje. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 12, durante esta semana agora, essa semana inteira, Deus tem colocado no meu coração a palavra da fé, a palavra de motivação, e não há como falar de fé e não lembrar de Abraão, é ou não é verdade? Porque a Bíblia trata inclusive que o Abraão, ele é o patriarca da fé. Ele, meu irmão, foi ousado de tal maneira que ele, meu irmão, creu. Ele foi ousado em crer na palavra de Deus para que o impossível tornasse possível e para que hoje nós fôssemos chamados filhos em Abraão, porque Abraão foi determinado, e que esta bênção seja a bênção que você leva para a tua casa também, em nome de Jesus. Antes de nós darmos início ao pontapé inicial da mensagem, eu vou ler somente o versículo 1 do capítulo 12, e aí vou dar um entendimento acerca do que nós vamos estudar. Versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis diz assim, Ora, o Senhor disse a Abrão, porque ainda Deus não havia mudado o nome dele para Abraão. Qual foi a palavra do Senhor? Leia comigo. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Para onde? Para a terra que eu hei de mostrar, eu vou mostrar, eu te mostrarei. Ou seja, ele está falando no futuro, ele não mostrou, ele ainda iria mostrar o que Abraão iria fazer. Vamos pensar no seguinte, vamos partir de um princípio. Deus tem planos e projetos de abençoar a minha vida, abençoar a sua vida, abençoar a minha família. E uma das coisas mais importantes que poucos de nós damos relevância, ou creio ser pouco essa relevância que damos, quando Deus tira Abraão da onde ele estava, da casa do pai dele, havia um projeto, havia um plano de Deus. Preste atenção no que eu vou falar. Enquanto nós somos puros, preste atenção que isso é bem sério. Ser puro é aquela pessoa, meu irmão, que não se contaminou com nada externo, que não deixou os seus ouvidos se contaminar com pecado, que não se envolveu nos erros alheios. Você conhece a história da sua família? Você conhece histórias da sua família ou não? Do tio, da tia, e fulano, o pai, o vô, sabe aquelas coisas que nos deixam tristes? Tem coisas que deixam você triste a respeito da sua família, dos seus familiares, melhor dizendo. Enfim, o Abraão, ele era um homem puro, um homem que não tinha nenhuma maldade no seu coração, um homem limpo. E no período que ele viveu, irmãos, nesse período, se você ler o capítulo 11, por exemplo, fala-se da Torre de Babel. Alguém lembra da Torre de Babel? Que houve a confusão das línguas. Não vou adentrar o assunto hoje. Se alguém tem acompanhado aí na TV, se alguém tem acompanhado nas redes sociais, eu tenho falado essa semana sobre isso e comentei um pouco mais a fundo. Depois você procura lá e entenda a fé de Abraão, o patriarca da fé. Aí você procura lá e assista. Mas o que aconteceu? Deus tinha que tirar Abrão da casa do pai dele, para que ele não se contaminasse com a prática de que muitos estavam vivendo contra Deus, levantando-se contra Deus. Lembra que Deus ficou chateado quando eles construíram a Torre de Babel? Lembram disso? Deus ficou chateadíssimo. Então Deus se levanta, Deus fala, olha, nós temos que fazer parar esse negócio. E aí há a confusão das línguas. E para que Abraão não se contaminasse, Deus teve que fazer o que com ele, irmãos? Tirar ele do meio da
Parentela, tirar ele do lugar ali de comodismo, tirar ele daquele ambiente. Pastor, vamos falar bem a verdade, existem ambientes que nós acabamos acostumando com a situação, não é verdade? Aqui todo mundo faz isso, aqui a minha família todo mundo foi assim, e aí a pessoa vai seguindo a mesma linhagem e acaba sofrendo todo mundo o mesmo ciclo que não acaba. Até algumas pessoas dizem, né, que é a maldição hereditária. Na verdade eu digo que é um ciclo. Enquanto você não quebra o ciclo errado, as coisas vão continuar acontecendo novamente. A mesma coisa aconteceu com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, aconteceu com todo mundo e acontece com você também. Então, enquanto Abrão era puro, o que Deus fez com Abrão, irmãos? Sai da tua terra, sai da tua parentela. Qual que é o interesse de Deus? Não deixar ele se contaminar. Amados, se nós não nos contaminamos, existem coisas, a Bíblia diz, existem coisas que Deus permite que nós saibamos, que são coisas que eu devo me aplicar e aprender, e existem coisas que estão encobertas. As encobertas, eu tenho que fazer o que, gente? Deixar encoberto. O que está aparente, o que Deus está me revelando, é para mim entender e aplicar. O que Deus não me revelou, eu vou esperar o dia que Ele revele. Se Ele não quiser revelar, glória a Deus, e assim seguimos com o Senhor. Então, quando saiu esse amigo da casa dele, ele saiu do comodismo da família dele, a Bíblia fala, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aí agora eu vou pregar aqui para você o contexto da mensagem de hoje. Planos e projetos. Existem uma diferença. Olhando assim, talvez, né, só pensando assim a longo, né, talvez a distância, talvez de pouco conhecimento, plano e projeto parecem ser a mesma coisa, não parece? Plano e projeto parecem a mesma coisa, porém não é. Plano é uma coisa que eu faço, eu estou pensando em fazer tal coisa, eu estou planejando, e como diz o meu pai, estou ideando fazer alguma coisa, estou aqui dentro de mim pensando em fazer algo. E quando eu faço um projeto, eu estabeleci então uma meta. Projeto é uma coisa e plano é outra. Eu quero a minha família salva, quem quer diga amém. Isso é um plano, eu tenho um plano de salvação para minha família. Para que isso aconteça, eu preciso ter um projeto. Deu para entender, gente? Tem diferença do plano e do projeto. Então, existem coisas que Deus só vai poder fazer se eu entender e souber o plano e colocar o projeto em prática. Deu para entender então? Partindo de um princípio bem simples, vamos analisar o seguinte. Quando Deus falou com Abrão, ele saiu da casa dele, saiu da parentela. Eu vou até falar para você, para algumas pessoas que têm essa dificuldade. Família são aqueles que estão dentro da sua casa. Pastor, mas meu filho casou, minha filha casou, é sua família? Sim ou não? Não, é seu familiar. Família é aqueles que estão dentro da sua casa. Vamos entender de novo então, para ficar claro. Família é os da minha casa, marido, esposa e filhos. Filho casou, formou a família dele. Enquanto Abrão estava na casa do pai, ele fazia parte da família de quem? Do pai dele. Ele era da família. O pai, para quem não sabe, alguém sabe, melhor dizendo, alguém sabe o nome do pai do Abrão? Alguém sabe? Era Terá, né? Ô pastor, como assim Terá? Era o nome dele era Terá. Então ele estava na família de Terá. Então Deus queria formar em Abrão uma nova família, queria fazer de Abraão pai de muitas famílias, pai de muitas nações, amém? Deu para entender porque Deus tirou então Abrão da casa do pai dele? Para formar a partir dele um homem simples, puro, formar então uma família de acordo com a vontade, planos e projetos de Deus. Deu para entender? Aí partimos desse princípio e logo lembramos que a Sara, ela era o que mesmo, gente? Ela era estéril. Então logo nós pensamos, pastor, então o plano de Deus já foi frustrado. Diga comigo, o plano de Deus, homem nenhum consegue frustrar. Pastor, mas a pessoa faz tudo diferente, não vai dar certo. Irmão, não tem o que possa frustrar o plano de Deus, não tem o que possa frustrar o projeto de Deus, não tem um homem que consiga mudar o que Deus diz que vai fazer. Quem entendeu, diga graças a Deus. Agora partimos para a mensagem de hoje. Quando então Abrão, ele recebe essa palavra, ele sai ele vai para o deserto, e aí você conhece bem a história, que ele
recebeu de Deus uma promessa: você vai ter um filho de herança, a qual este filho vai ser a herança por todas as nações, ele será honrado, ele é o filho da promessa, eu te prometo dar esse filho. Ele tinha, meu irmão, quando conheceu a Deus, 75 anos, e Deus foi falar com ele quando o filho veio, meu irmão, quando o filho veio até a vida dele, quando foi ao ventre de Sara, ele tinha praticamente 100 anos, 99 anos. Irmãos, levou um tempo, desde a promessa até cumprir-se aquela promessa, não se esquecendo que a base sempre é plano, projeto e execução. Execução é ver o milagre acontecido, o milagre já palpável, ver a transformação. Pastor, talvez você veio com um plano hoje de abençoar a tua família, então você fez certo, agora você vai receber o projeto, tá? Projeto de Deus, de como você fará, e logo você verá toda a tua família vivendo o projeto, a vontade e o plano de Deus. Agora, quando isso aconteceu, lá no capítulo de número 16, vamos comigo no capítulo 16 de Gênesis, Gênesis 16, versículo 2, estou passando aqui rapidamente porque o tempo é curto. Versículo 2 diz assim, e disse Saraí a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra pois a minha serva, porventura terei filhos dela. Vamos ler bem forte com o pastor agora, bem alto agora. E ouviu Abrão a voz de Saraí. Já preguei outras vezes aqui, mas não me canso de falar um pouquinho mais sobre isso. Irmãos, quem falou com Abraão? Qual que era o projeto a ser colocado? Qual que era o projeto a ser praticado? O da esposa ou o de Deus? Qual que é o projeto que tem que ser aplicado? A vontade da mãe ou a vontade de Deus? A vontade do pai ou a vontade de Deus? A vontade do marido ou a vontade de Deus? A vontade da mãe, do irmão, do amigo, do tio, do vizinho ou a de Deus? Deu para entender? Então a Saraí, ela falou: olha, já que eu não posso gerar filhos para você, já que você espera ter um filho, então você vai ter um filho, mas não vai ser comigo, vai ser com a minha serva. E o Abrão fez o quê? É verdade, já que você não pode ter filho, eu vou ter um filho com essa mulher aqui. Aí você conhece bem a história, eu não vou me atentar a isso. Amigos, preste atenção que eu vou falar. Preste atenção, um mestre de obras, para ele fazer uma obra, ele precisa de um projeto. Ele pega um projeto do que você quer que ele execute. Você, por exemplo, você fala com um engenheiro, com um arquiteto, e fala assim: olha, eu tenho vontade de ter uma casa, que ela tem 3 andares, e na parte de cima tem que ter uma piscina. Amém? Na parte de cima tem que ter uma piscina, só que o fundo tem que ser de vidro. Nossa, pastor, que projeto audacioso! É o que você quer. Aí o que vai acontecer? Aí o engenheiro, ele vai calcular, ele vai fazer um projeto para que aquilo que você quer, o plano que você quer, se cumpra, para conseguir fazer aquilo que você quer. Então Deus, quando Ele deu para você esse desejo de você lutar pela família, Ele vai lhe dar para você o projeto de como executar, de como fazer aquilo. E o projeto de Deus para abençoar todas as famílias da terra era usar o Abraão e a sua esposa Sara para gerarem um filho puro, que viesse então trazer toda uma linhagem. Só que o meu amigo Abrão, ele preferiu ouvir a esposa. Deixa eu falar para você, quando você está fazendo cumprir o projeto de Deus, você tem que entender que você não pode botar teu dedo, você não pode querer fazer as coisas do seu jeito, porque senão você vai atrapalhar o projeto de Deus. Aí o mestre de obras, ele recebe aquele projeto, e a parede tem que ser feita aqui, o projeto diz que tem que ser feito aqui, bem nesse lugar. Só que o mestre de obras, ele acha, quem que é o mestre de obras? Somos nós. Aí nós fazemos: eu não quero, eu acho que aqui vai ficar feio, eu vou fazer aqui a parede. O projeto vai ser feito, gente? Não vai ser executado. Então nós não podemos mudar o projeto de Deus, nós não podemos mudar a estratégia que Deus tem para fazer cumprir o plano perfeito. Então sabemos que Abraão, no meio do caminho, ele fugiu do projeto. Fala comigo: eu não posso fugir do projeto. Saiu do projeto, meu irmão, você está em desacordo, porque não se esqueça, quem projetou sabia o porquê que aquela parede tinha que ficar ali.
Mas pastor, eu acho que aqui fica melhor, eu acho que ali é melhor. Não, tem que ser aqui, porque vai vir coisas por aqui que vai atrapalhar você se esse projeto, se você construir aqui. Então tem que ser do jeito de Deus. Aí pensando em tudo isso, você sabe que Deus ficou chateado, aí Deus teve toda aquela guerra, Agar teve que ir embora com Ismael, e imagine a dor do pai ver o filho ter sido mandado embora, e agora chega o momento que ele volta para a vontade de Deus. Deus volta a falar com Abrão. Gênesis 17 versículo 1 diz assim, Gênesis 17, agora versículo 1, vamos lá. Sendo pois Abrão da idade de 99 anos, vamos ler junto? Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Vamos ler junto com o pastor? Anda em minha presença e seja perfeito. Irmãos, Deus ficou um tempo sem falar com Abraão, cerca de 20 anos, irmão. Cerca de 20 anos, desde a promessa até o dia que o filho veio a nascer, o filho, Isaac, o filho da promessa, porque ele mudou o projeto. Irmãos, às vezes nós não reconhecemos e não entendemos que, por que tem que sair da parentela? Vamos falar bem a verdade. Às vezes tem brigas dentro de casa, marido e mulher acabam tendo problemas por causa da parentela. Mentira ou verdade? Por causa do nosso filhinho, tadinho, ele está precisando só de 10 mil reaisinhos, vamos arrumar para ele, amor. Aí começa a briga, começa desentendimento, sim ou não? Sim, é assim que acontece. Mas tadinho, minha mãe falava muito isso para mim, coitadinho é filho de rato que nasce pelado no frio. Ele que é o coitadinho. As nossas escolhas, meu irmão, nos levam a viver a bênção ou a maldição. Então, olhando por esse lado, o que Deus fala? Quando Deus volta a falar com Abrão, o que Deus fala para ele? Amigo, agora você começa a andar em caminho perfeito. Vamos prestar atenção agora para ficar claro? Plano perfeito. O que é plano perfeito, gente? Baseado aonde? Palavra. Quando você se baseia na palavra, quando você vive a palavra, esse plano é perfeito. Como eu estava falando desde o início, plano perfeito, aí depois é o que tem que ser perfeito? Plano, aí então projeto perfeito. O que é o projeto perfeito, irmãos? Você veio buscar por quem aqui hoje? Pela sua família. Plano perfeito, família perfeita. Qual que é o resultado de ter uma família perfeita que anda diante de Deus? Qual que é o resultado? Qual que é o resultado de um plano e projeto bem feito, bem executado da vontade de Deus? Qual que vai ser o resultado? Você vai viver a obra de Deus. A obra de Deus vai acontecer em você. A obra vai ser como diz o construtor, com a chave na mão, com tudo feitinho, tudo bem acabadinho, sem nenhum erro. Pense comigo o seguinte, o plano de Deus é que, por exemplo, vamos pensar assim jovens, os jovens estão pensando em casar e tal, tem que projetar. Puxa vida, eu vou pensar, minha mãe dizia muito, quem casa quer uma casa. Eu vou projetar, vamos fazer tudo na hora certa, vamos trabalhar, vamos nos formar, vamos fazer as coisas de uma maneira correta, quando a gente casar, ter a nossa casa, as nossas coisas, e aí por afora vai. Só que muitas pessoas fogem do projeto, foge ou não foge? Muitas pessoas saem do projeto, e depois brigam com quem? Deus, por que está assim minha vida? Porque você saiu do plano, você saiu do projeto. Sabíamos como fazer, mas não fizemos. Então veja que Deus ele veio falar com Abraão e falar: a partir de agora, eu falei com você, você sabia qual que era o projeto, você já tinha entendido que o plano que eu tinha sobre você, porém você saiu. A partir de agora você vai andar como? Meu Deus do céu, vai andar como? Como que você vai andar a partir de hoje? Perfeito, em perfeição. Você vai andar em perfeição, ou seja, você vai ouvir somente a mim. O que Deus quer de nós, irmãos? Não pense que vai dar certo, irmãos. Existe até uma certa dificuldade de entender quando cada um dá uma opinião. É difícil, meu irmão, quando duas pessoas, um quer ir para lá, outro quer ir para cá, que vai dar certo. Quando nós entendemos o projeto de Deus e se unimos a Deus, o projeto vai chegar no fim e vai ser perfeito. Mas quando um quer uma coisa, outro quer outra coisa, não dá certo.
Deus fala uma coisa, mas você quer outra. Deus pede uma coisa, mas você faz outra. Deus fala que tem que ser feito de um jeito, mas você faz de outro jeito. Então veja que Deus, ele tem um projeto, um plano perfeito para tudo. Só que existe uma questão. Vamos pensar o seguinte: a Bíblia fala de Zaqueu. Quem lembra de Zaqueu? Põe para mim na tela, por gentileza, Lucas 19, versículo 9. Vai passar só na tela, não precisa de você abrir não. Lucas 19, versículo 9. Jesus entrou na casa do Zaqueu. Zaqueu era um pecador? Era um homem falho, um homem cheio de erros. Quando Jesus entra na casa dele, o Zaqueu toma uma postura de se arrepender. Pastor, mas eu saí do projeto de Deus, então quer dizer que Deus nunca vai poder me abençoar? Não, o projeto de Deus nunca vai ser frustrado. Você pode atrapalhar para que a bênção demore a acontecer, mas o projeto de Deus sempre vai se cumprir. Amém? Versículo 9 diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é um filho de quem? De Abraão. Pastor, mas espera aí, vamos entender. O Zaqueu não era um homem falho, um homem que roubava os impostos das pessoas, não era um homem errante. Como que ele é chamado filho de Abraão? Porque ele entendeu o que, gente? O projeto de Deus. Quando Jesus entrou na casa dele, ele se envergonhou, se arrependeu das suas falhas, e Jesus disse: olha, a partir de hoje, dentro da tua casa tem salvação. Ou seja, a partir daquele momento teve salvação, antes não tinha. Ou você anda na vontade, no projeto de Deus, ou então a sua família está caminhando a viver um projeto que vai ser uma tristeza para você. Eu não sei se alguém já teve serviço de pedreiro na sua casa? Já teve serviço de pedreiro? O pedreiro é até mal falado, neles que fazem todas as casas, né, irmão? E às vezes são mal falados, mas tem aqueles como diz um dito, né? Meia colher, é meia colher somente. Você fala assim: ó, eu quero que você faça uma janela assim, assim, assim. Aí ele vai lá e faz uma porta, bem igualzinho, né? Tudo igualzinho que você queria. Ou seja, às vezes nós estamos construindo a nossa vida com Deus de uma maneira errada. Estamos levando as coisas de uma forma errada. Por esse motivo nós precisamos entender: quem criou, quem colocou o projeto de salvação na minha casa é Deus. Então eu tenho que executar o que Ele diz, não o que eu quero. Vamos falar a verdade, irmãos. Às vezes a gente tem o sentimento de dó, o sentimento de perca, porque porque a Saraí, a esposa de Abrão, ela falou: puxa vida, marido, já que eu não posso gerar, tenha filho com Agar. Ela estava fazendo algo no que sentido? De dó do marido. O homem que não gerava filhos era conhecido, meu irmão, como um homem, meu irmão, que não tinha frutos, um homem que Deus tinha amaldiçoado. A esposa pensou, meu irmão: puxa vida, se você tiver um filho com Agar, pelo menos você não vai ficar triste. Irmãos, às vezes a gente faz algo para o filho, para agradar o filho, mas desagrada a Deus. A gente faz algo para agradar o marido, mas desagrada a Deus. Você faz algo para agradar a esposa, mas desagrada a Deus. Às vezes você faz algo para agradar um parente, um irmão, um filho, um amigo, seja lá quem for, mas está desagradando a Deus, está saindo do projeto. Chega uma hora que tem que desapegar da parentela. Chega uma hora que tem que deixar cada um caminhar com as suas próprias pernas. Então veja que o que Deus quis dizer para Abraão? Abraão, o negócio é o seguinte: você precisa confiar somente em mim. Olha que coisa séria, gente, guarde isso no seu coração. Ele ouviu a esposa, ele não ouviu a Deus. Nós temos que ter um cuidado. E quando Deus ensina, não sei se você já ouviu essa expressão, isso é bem conhecido assim. Por exemplo, tem pessoas que falam: errar é o que, gente? Vamos aplaudir Jesus bem forte? Aplaude Jesus bem forte assim, bem forte, bem forte. Isso, glória a Deus. O pastor ligou o arzinho quente no começo do culto, dá um soninho, né? E tá um friozinho aqui em Pato Branco, né? Então assim, gente, errar é humano. O que as pessoas falam depois? Persistir? Vocês que falaram, né? Eu vou falar o que vocês falaram. Errar é humano e persistir é burrice. A pessoa continua errando por quê? Errou uma vez, viu que deu errado e vai continuar errando, está fazendo por quê? Porque quer. Então nós precisamos reconhecer isso. Então veja que Deus fala assim: a partir de agora, você entendeu, né? Você tem que ouvir quem? Tem que ouvir a Deus. Para de ficar dando ouvidos para essas coisas, comece a ouvir a Deus, ouça a palavra. Deixa aqui e vamos comigo, por favor, só para mostrar para você, em Isaías 55, versículo 8.
Gente, às vezes o plano de Deus não parece uma doideira, não parece uma loucura às vezes? Sai da tua casa, da tua parentela, sai de perto de todo mundo, vai viver sozinho. Não parece uma loucura? Não é melhor estar junto, estar perto? Olha o plano de Deus. Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, versículo de número 8. Quem achou, diga achei. Diz assim: porque os meus pensamentos, planos, projetos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Diz quem? Diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve e os céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão para o que come, assim será o que, gente? A palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz, o que agrada a Deus, e prosperará naquilo para que enviei. Diga graças a Deus. Então o plano e projeto de Deus sempre vai ser positivo, sempre te fará prosperar, crescer, viver abençoado, viver na direção de Deus. O pensamento de Deus é certo. O pensamento de Deus nem sempre é como eu penso. Pastor, mas eu faço tudo para o meu filho. Talvez o problema é esse: você faz tudo para ele. Talvez ele está precisando entender que para poder colocar comida na barriga ele tem que trabalhar. Diga amém. Ah, pastor, aí o senhor sabe como que é coração de mãe? Irmão, existe um coração tão bom quanto o coração de Deus nessa terra? Existe? Então o coração da mãe também pode ser enganoso. A Bíblia fala, o coração do homem é enganoso. Ah, pastor, mas a mãe sofre. Irmão, você acha que Deus não sofre em ver um filho indo? Deus fala, vai para cá, e o filho vai para lá. Você acha que Deus não fica chateado? Irmãos, então não pense que quando você executa a palavra, algo ruim vai acontecer. Quando você faz a palavra se cumprir, quando você obedece ela, você está fazendo que a vontade que agrada a Deus se cumpra, não a sua. Então o projeto é dele, o projeto de salvação é do Senhor. Então eu vou crer nesse projeto, eu não vou fazer nada diferente do que ele me diz. Amém, gente? Pensando ainda nisso aqui, vamos em Hebreus 11, versículo 8. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Vamos lá, no finalzinho do Velho Testamento, do Novo Testamento, perdão, lá no livro de Hebreus, antes de Tiago fica Hebreus 11, versículo 8, falando aqui a respeito ainda de Abraão, tá? Versículo de número 8, quem achou, diga achei. Pela fé, preste atenção que eu vou falar de novo, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele fez o que? Ele habitou na terra da promessa. Qual que é a terra da promessa? Canaã. Ele habitou nessa terra, e que mais? Como terra em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma. Ou seja, quem está em Abraão, Isaque e Jacó vive a mesma promessa. Quem está nesses homens de Deus também? Em Cristo, né? Através dessa bênção, dessa fé, nós vivemos até então. Essa promessa também cai sobre a minha vida, sobre eu, as minhas filhas, a Fernanda, a Bia e também o Isaac, sobre a minha esposa. Essa bênção vai sobre os meus netos, amém, gente? Essa mesma bênção, essa promessa se cumpre em todos nós. Versículo de número 10, onde eu queria chegar. Vamos ler junto com o pastor? Porque esperava a cidade que tem o quê? Fundamentos são bases, estrutura, tem que ter base, fundamento. Quem que é o artífice dessa base de construção? Quem que é o construtor? É Deus. Deu para entender tudo aqui ou não? Deu para entender? Deus usou Abraão para mostrar, para colocar então essa fé. Deus colocou nele esse entendimento que era só obedecê-lo, obedecer, mesmo quando o projeto parece ser meio doido. O projeto parece ser um negócio que não vai nunca acontecer. Pastor, eu olho para o meu marido, eu olho para minha esposa, eu olho para o meu filho e falo, isso aqui nunca vai mudar. Mas o projeto de Deus pensa em salvá-lo. O projeto de Deus é salvar tua família, é libertar teu irmão, libertar teu marido, libertar
libertar a tua esposa, libertar teus filhos. O que eu não posso fazer é desobedecer o que ele me disse. Amém, gente? Estão entendendo a mensagem? Sim ou não? Estão entendendo? Nós não podemos sair do projeto. Quando você cria o seu projeto, você está dizendo: Deus, o do Senhor eu não quero, eu vou fazer do meu jeito. E aí, meu irmão, o Abraão ficou 20 anos esperando o filho dele, porque ele fez do jeito dele, ele fez do jeito da esposa. Cuidado para você não ir segundo o mundo. Hoje você pode ver, por exemplo, na internet, existem pessoas que elas têm, aquilo que elas fazem, elas colocam na internet, e eles são chamados de influencers. Vocês já viram isso aí já ou não? Já viram os tal dos influencers? Influencer é aquela pessoa: eu estou influenciando uma geração a fazer tal coisa, a vender isso, a vender aquilo, a comprar aquilo, e assim por diante vai. Nós hoje vivemos em um tempo que as coisas à nossa volta tentam mudar o projeto em nosso coração. Você já percebeu isso? As coisas tentam mudar o projeto. Vamos pensar o seguinte, irmãos: há algumas questões, por exemplo, que não dou ênfase para isso, porque isso eu acho que talvez faz crescer ainda mais o assunto. Mas tem pessoas, por exemplo, que acham que Deus fez macho e macho, e fêmea. Deus fez macho e fêmea. O projeto o que é, irmão? Deus fez homem e mulher, mulher e homem. Deus colocou ambos para se unir, marido e mulher. Mas as pessoas querem mudar o fundamento, as pessoas querem sair da base, as pessoas querem sair do projeto. Quem lembra daquele homem que falava assim, meu nome é Enéas? Alguém lembra dele ou não? Lembra? Aquele barbudão, ele era político, bem irreverente o jeito dele, bem diferente, mas ele falava: provem para mim que os cromossomos de um homem e os cromossomos da mulher são iguais, aí eu vou aceitar o que você está falando. Nem a ciência pode comprovar uma coisa que está clara, que é visível, que homem é homem, mulher é mulher. Não estou aqui adentrando o assunto, mas eu mostro para vocês que hoje, por exemplo, os influenciadores querem falar: não, isso é tudo normal. Mas é normal? Saiu do projeto, está errado. Saiu do que Deus quer, está errado. Pastor, é por isso que eu não gosto de crente. Então você não gosta de Deus, você é contra a palavra de Deus. O artífice, criador de todas as coisas é o Senhor. Então, como a coisa formada, quem é formado por Deus, diga amém. A coisa formada quer falar daquele que o formou. Amém, gente? Então nós precisamos entender, a base sempre é a palavra. O projeto nunca vai ser riscado ou vai ser feito outro. Existe um único projeto que Deus preparou por você. Desde o dia que você nasceu, tem um projeto acerca da sua vida. Não saia do projeto. Prometo que eu termino agora, Gênesis capítulo 22, que agora eu acho que é a parte mais importante da mensagem de hoje, que é falar sobre a mudança de Abraão depois que ele levou, gente, ali um tempo de sofrimento, porque ele saiu da presença de Deus, ele fez algo que desagradou a Deus. Gênesis 22, versículo 1, quem achou, diga achei. Gênesis 22, versículo 1, diz assim, e aconteceu depois destas coisas, que tendo Deus a Abraão, tentou Deus, melhor dizendo, a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão e fez o quê? Pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e fez o quê, amados? Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe... Olha um pouquinho para o pastor, preste atenção. Qual é o pedido de Deus? Vamos recapitular aqui, acabei de ler. Qual que é o pedido de Deus? Eu quero o filho que você esperou 20 anos. Eu quero o filho que você esperou durante 20 anos para tê-lo. Eu quero que você faça como você faz os sacrifícios. Era normal eles prepararem, por exemplo, uma ovelha, um novilho novo, um bezerrinho, como sacrifício a Deus. Era um cordeiro que era colocado num altar, e ali então se fazia esse sacrifício a Deus como holocausto. Era para agradar a Deus isso. E Deus, ele fala: Abraão, o negócio é o seguinte, você agora vai fazer, já que você está andando comigo de verdade, se você realmente me ama e crê em tudo que eu falo para você,
agora eu quero que você leve o teu filho, coloque ele no altar e sacrifique ele para mim. Irmãos, quem estava correndo até hoje de Deus? Quem estava correndo até hoje? Eu ia estar junto com você, irmão. Meu piazinho, minhas menininhas, misericórdia. Deus, é tudo que eu tenho? Não, Deus, eles não, leva eu, mas não leva eles. Não é assim mais ou menos? O nosso pensamento não é como o pensamento, o nosso projeto não é o mesmo projeto de Deus. E se eu saio do projeto, o que acontece comigo? Eu quebro a cara. Tem gente sofrendo porque não está crendo na palavra de Deus, está voltando atrás, está deixando de crer na palavra. Para a gente poder reconhecer isso aqui, entenda o seguinte, irmãos, é triste falar isso, mas pensa só você falar, puxa vida, mas Deus, que tipo de Deus é esse, que me pede a morte do meu filho? Irmãos, quantas pessoas fazem isso hoje? Quantas pessoas falam, que Deus é esse, que Deus mau é esse, que eu não posso amar o meu amor, que eu não posso viver meu amor proibido? Tem pessoas que dizem assim, Deus é amor, para poder colocar o que, gente? O erro dele, o erro dela, como se Deus aceitasse aquilo, e não é aceitado por Deus. Deus não aceita. Só que veja que o Abrão, quando escuta essa palavra, ele vai falar com quem? Vamos ver se eu consegui explicar bem aqui. Com quem que o Abraão vai falar? Sem ler, só que o pastor falou. Ele não foi falar com ninguém, irmão. Ele foi, pegou o jumento, pegou o filho, pegou 2 servos, pegou lenha e foi para onde Deus mandou. Agora para e pensa comigo, irmão. Quem que frustrou os planos no começo lá, irmão? Quem que fez o Abraão sair do caminho? A esposa. Mas a esposa era de Deus ou não? Era de Deus. Só que às vezes nosso pensamento fala, eu acho que tem que ser assim, vamos fazer assim. Sabe quando você começa a querer achar que manda alguma coisa? Querer achar que você pode fazer as coisas do jeito que você quer? E não foi. E quando então Abraão tomou a decisão de ouvir a esposa, ele sofreu. Ele passou 20 anos esperando a promessa. Por quê? Porque ele ouviu a mulher e não ouviu a Deus. Ele ouviu a situação. Pastor, eu estou ouvindo que o meu bolso está falando, tem pouco dinheiro, como é que eu vou fazer essa oferta aí? Não dá. Às vezes nós ouvimos o que, gente? O nosso pensamento. Nós temos que entender o pensamento de Deus, a vontade de Deus. E quando tudo isso aconteceu, aí então Abraão, ele faz uma coisa que me chama muita atenção. Como eu disse, a parte mais importante da mensagem. Quando ele caiu a primeira vez, que ele ouviu a esposa, agora na segunda vez, ele caiu de novo? Como eu disse, errar? Não, mano, errei. Mas persistir fazendo a mesma coisa é uma questão de que a pessoa quer viver sofrendo. Pastor, mas eu fiz de novo, eu não devia ter feito. Mas fez de novo, mas você sabia que não podia, mulher de Deus. Você sabia que não podia, homem de Deus. Mas eu fiz, pastor, eu fui com coração mole. Cuidado, cuidado para você não estar fazendo que a bênção fique ainda mais prolongada, mais longe, mais demorada. Então quando este homem entende que agora é Deus que eu tenho que ouvir, eu tenho que parar de ouvir as pessoas que estão à minha volta e ouvir o que Deus quer. Irmãos, a lição foi dada e o Abraão fez o que, gente? Ele aprendeu. A lição foi dada, ele entendeu. Opa, peraí, agora eu pergunto para você. Agora vamos dizer que eu sou Abraão e todos os irmãos que estão aqui é a mãe, é a Sara. Aí eu falo assim, olha, o negócio é o seguinte, Sara, dá um beijinho no Isaac aqui. Vem aqui, filho, vem aqui, dá um beijinho na mamãe. Despede da mamãe aqui, porque a mamãe você não vai ver a mamãe mais. Isaac, dá um abraço bem forte. Mamãe, dá um abraço bem forte aqui no filhão, porque Deus mandou matar ele. Pergunto para você que tem várias mães, a mãe deixaria o Isaac aqui com o pai? Irmão, era mais fácil matar a Sara ali do que levar o filho, irmão. A mãe, meu irmão, ela faz o que for preciso para cuidar do filho, sim ou não? Irmãos, tem projetos de Deus, preste atenção, tem projetos de Deus que você vai ter que guardar você e Deus, Deus e você, e só praticar. Se você falar para certas pessoas, pode ser que o plano se frustre, porque você vai ficar em dúvida em ouvir outras pessoas. Lembra da base de tudo? Plano, está aqui, estou planejando o que eu vou fazer. Projeto, coloquei como eu vou fazer. E a realização, quem faz é Deus. Um planta, outro rega, quem dá o crescimento é Deus. Você só precisa crer e não ficar ouvindo as vozes, O Abraão fez o certo. Às vezes o melhor é fazer o que, gente? Ouvir a palavra de Deus
e fazer o quê? Como dizia minha mãe, né? Passa um zíper na boca, boca fechadinha, como boca fechada não entra mosca, assim tem que ser sua boca. Às vezes falar demais. Irmãos, você conhece bem a história, o projeto deu certo? Deu ou não deu? O projeto deu certo, porque o Abraão ficou quieto. Às vezes falamos demais. Às vezes agimos contra a palavra, por fazer uma coisa que Deus não projetou. Fazemos uma coisa que não é vontade de Deus, aí toda uma família sofre, porque fizemos algo que Deus não se agradou. Aí olhando por todo esse parâmetro, aí você pensa, puxa, o Isaac está indo com o pai, era normal o pai fazer o sacrifício, era normal o pai fazer esse propósito de agradar a Deus, só que ele vai junto com o filho, ele pega, irmãos, e eu acho mais importante entender, que ele pegou os servos e não falou nada para os servos, ele simplesmente saiu, versículo de número 4, vamos lá, 4, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão e a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Para aqui, olha para o pastor, o Abraão é o patriarca do que mesmo? Irmãos, preste atenção, quando ele deixa os dois moços no pé do monte, ele fala assim, eu e o menino, vamos até lá em cima, e vamos fazer o que? Adorar a Deus, e daqui a pouco voltamos. Ele fala no plural, se ele estava levando o filho para matar, né, sacrifício, ele já estava subindo sabendo que Deus faria alguma coisa, que Deus operaria o milagre. Deu para entender porque o Abraão é o patriarca da fé? Irmão, ele creu mesmo quando ninguém creu, ele não precisou falar para ninguém, mas ele creu, e ele subiu, e uma das coisas que me chama a atenção, ele fala, fiquem tranquilos, fiquem aqui, que eu vou pegar a lenha, vou pegar o Isaac, e eu e meu filho vamos adorar a Deus. Irmãos, é um erro de muita gente que tem acontecido hoje, nós não colocamos, irmão, nossos filhos, nosso casamento, não colocamos a nossa família, os nossos pais, na mão de Deus. Irmãos, Deus tem um projeto, mas pastor, ele é um pinguço, diga comigo, Deus tem um projeto para ele, Deus tem um plano para ele, irmão, mas pastor, essa pessoa é toda perdida, não tem o que fazer com ele, Deus tem um projeto na vida dele, e eu não posso querer me intrometer, eu vou fazer alguma coisa, eu não aguento ficar vendo e não fazer nada, se você fizer, você vai estar atrapalhando Deus. Quem está entendendo, diga amém. Não atrapalhe o agir de Deus. Existem quedas que te fazem levantar e não cair mais, mas quando cai todo mundo vai e levanta, aí Deus não vai poder agir, Deus não vai poder fazer a obra. Aí você veja, versículo de número 5, e disse versículo 6, 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão seu pai e disse, leia comigo por favor, meu pai, e ele disse, eis-me aqui meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha para o pastor aqui, irmão, o Isaac ficou olhando, presta atenção, o Isaac, criança, o Isaac fala, peraí, mas o pai sempre traz uma ovelha, o pai sempre traz aqui um cordeirinho, o pai sempre traz um novilho, um boizinho, por que ele não está vindo? Será que ele amarrou lá em cima esse bicho? O que ele está fazendo? Irmão, o Isaac ele começa desconfiado do que o pai estava fazendo. Preste atenção, Deus, não desconfie do que Deus está fazendo. Não desconfie do projeto que Deus tem. Desconfiar é o mesmo que ter dúvida. Não tenha dúvida do projeto de Deus. O que Deus falou que faria, Ele vai fazer. O que Deus disse, o que Ele prometeu, o que Ele falou, todas as famílias serão abençoadas através de você. Se o Isaac morresse, irmão, a promessa ia ser mentirosa. Se o Isaac morresse naquele momento, se o Isaac fosse colocado no altar e morresse, a promessa de Deus ia ser mentirosa. Deus mente, gente? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, meu irmão, Ele não vai se arrepender, pode ir fazer do jeito dele, que Ele vai fazer o projeto dele se cumprir. Planos, pensei, projeto, eu estou executando o que o nosso Deus, o projeto de Deus, eu estou fazendo o que Deus mandou. Quando você faz o que Deus mandou, Isaías 55, versículo 8, 9, 10, nós lemos lá, o que ele disse? O que nós aprendemos? Os meus pensamentos são mais altos que os seus,
os meus projetos são maiores do que os seus, porque eu farei que a minha palavra que foi enviada cumpra o que eu quero que se cumpra. E isso é Deus falando. Ele queria fazer Abraão entender: você depende de mim, eu sou teu Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Foi o que ele disse para ele. Irmãos, está faltando você dizer: Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso que vai mudar meu marido, o Senhor é o Todo-Poderoso que vai mudar minha esposa, o Senhor é o Todo-Poderoso que vai mudar meus filhos, o Senhor é o Todo-Poderoso que vai transformar a minha vida. É esse Deus que eu creio, é nesse Deus que eu confio, é esse Deus que faz o mar vermelho abrir, é esse Deus que eu confio. Irmãos, olha a diferença. Ele vai, e o filho faz essa pergunta. Irmãos, de verdade, quem no lugar do Isaac saia correndo? Olha o que diz o versículo de número, olha o versículo de número 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos. Gente, mais uma vez a prova da fé. O que o Abraão fala? Filho, foca no pastor aqui, irmão, deixa com o pai, irmão. Você está entendendo ou não? Quando você crê de todo o coração, quando você tem fé, quando você acredita mesmo: pastor, meu casamento era o pior da família, o teu casamento vai ser o exemplo da família. Mas eu tenho que crer, Deus, o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor vai transformar essa situação, mas eu preciso crer. Irmão, ele fala: filho, fica tranquilo, o paizão está cuidando de nós, o pai sabe o que faz, o pai está na frente. Irmão, vamos falar bem a verdade. Quando o pai fala assim: pai sabe o que está fazendo, o pai não sabe o que está fazendo? Você que é pai e mãe, sabe ou não sabe? Não é a hora, filho, não é o momento. Por quê? Porque você tem essa sabedoria. Imagine o nosso Deus, que pensa muito mais do que nós, que entende muito mais do que a gente. O projeto dele é diferente do meu. Agora, quando ele fala isso para o filho, caramba, eu fico pensando: gente, como que pode uma pessoa, meu irmão, perder a fé? Como que pode uma pessoa desanimar? Porque ele fala exatamente essas palavras. Olha o que ele fala para ele, versículo de número 9. E vieram ao lugar, versículo 8, só a última linha do versículo 8. Assim caminharam ambos juntos. Irmãos, dentro de uma casa não pode haver uma divisão, não pode haver dentro de uma casa, quando tem um projeto numa família, não pode ir um para um lado e outro para o outro. O Isaac não fugiu, o Isaac ficou com o pai, ele deu a mão para o pai e falou: pai, vamos junto vencer, diga amém. Nós vamos vencer junto, pai. Pai, nós vamos conseguir, Deus vai prover o cordeiro, Deus vai prover a condição de pagar essa conta, nós vamos ter nossa casa, Deus vai honrar nossa família, Deus não me fez para sofrer. Irmão, o Isaac não pensa duas vezes, ele pega na mão do pai: pai, então faz o que tem que ser feito. Irmãos, o Isaac acreditou no pai. Desculpe o que eu vou falar agora, mas pensa bem: você está acreditando no pai? Você está confiando no pai? Porque, irmãos, vocês se lembram quando saiu Abraão da casa do pai dele? Ele levou quem com ele? Alguém lembra? Quem que ele levou junto com ele? Ele levou o Ló. O Ló podia ser abençoado junto com Abraão, sim ou não? Podia. Só que o sobrinho não obedeceu o pai. Olha, presta atenção: Deus não abençoa sobrinhos, Deus abençoa filhos. Deus abençoa filhos. Deus não tem primo, Deus não tem amigo, Deus não tem primo, Deus não tem o sobrinho, Deus não tem o cunhado, Deus tem filhos. Só o filho, irmão, segura na mão do pai, aí a bênção acontece. Sabe o que significa isso? Uma família, tem um projeto de Deus sobre a tua família, lute para que a tua família ande no projeto de Deus. Irmãos, tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, está em crer no projeto de Deus. Resolvido. Aí você conhece bem a história, versículo de número 9. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque e seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Gente, nessa hora aqui, quem ficaria um pouquinho desconfiado que Deus ia fazer? Eu acho que Deus, eu estou com tanta fé, Deus, o Senhor não vai fazer eu matar meu piá aqui não, né? É assim que os paranaenses falam, né? O meu piá, meu Deus, vou perder meu filho. Irmãos, olha a fé do Abraão, ele amarrou o menino em cima da lenha, irmão.
Ele preparou o altar onde queimava ali, né, o cordeiro, e amarrou o filho dele. Irmão, ele não estava duvidando em nada de Deus, irmão. Ele não estava duvidando em nada. Aí ele diz o versículo de número 10 ainda, né? Ele estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou e desde os céus e disse, leia bem forte comigo, Abraão, Abraão, e ele disse, olha aqui um pouquinho, pastor, Deus sempre vai mandar a resposta, irmão. Ele nunca vai deixar você a ver navios, Ele nunca vai deixar você só simplesmente confiando e no fim naufragar, porque Ele responde, então disse, não estendas a mão sobre o moço, que não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho teu. O que Deus queria saber do Abraão? Você é o patriarca da fé mesmo? Você crê mesmo em mim de verdade? Até hoje, irmão, lembramos do patriarca da fé, porque ele foi ousado em acreditar até o último segundo, irmão, que Deus faria o impossível. Aí você conhece, então levantou Abraão os seus olhos, olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Irmão, aquele filho que o diabo disse que vai matar, que vai levar para o inferno, Deus está dizendo, eu vou levar ele para o céu. Ele vai se converter. Aquele casamento que está acabado, arruinado, eu não amo mais meu marido, eu não amo mais minha esposa, Deus está dizendo, eu vou restaurar. Quando eu falo Deus está dizendo, é para você entender, compreender, meu irmão, que o plano, o projeto de Deus parece loucura para você. Pastor, mas como que pode uma obra tão bonita dessa aqui acontecer? Foi a mão do homem que fez? Não. Quem é o artífice criador? É Deus. Deus tem um projeto para a tua família. Deus tem, gente, não se esqueça, plano e projeto tem diferença. Se você crê, se forma um plano, Deus, a minha família vai ser abençoada. Agora eu pergunto, por que nós saímos da parentela? Para não esquecer de uma coisa, a parentela, as vozes externas nos fazem esquecer da família. Às vezes está a mamãe lá lutando por um filho que, né, casou, está sofrendo, certo? Ore, busque, não é errado, você deve fazer isso. 1 Timóteo fala 5,8, né? A Bíblia fala que aquele que não luta pelos seus é pior do que o incrédulo. Lute pelos seus, mas tenha a tua casa, assim, unida. Porque o Isaac, meu irmão, ele não precisava crer. Deus falou com quem? Com Abraão. Deus não falou com o Isaac, mas o Isaac fez o quê? O pai está falando, então eu estou junto. Se é Deus, meu irmão, abraça a causa e vai em frente. Pastor, mas eu vou fazer isso, vai doer meu coração. Doa teu coração, doa quem doer, mas faça o projeto de Deus se cumprir, porque diz o Senhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus planos não são os seus planos, porque Ele faz cumprir e alegrar a Ele mesmo, a palavra que Ele enviou vai se cumprir para aquilo que agrada a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, bem forte, bem bonito, glória a Deus. Os amigos de casa, Deus abençoe, fiquem na paz e até mais tarde em nome de Jesus.